Pois é, pessoal, parte 2 agora com relação à Jovem Guarda, isso mesmo, 60 anos de Jovem Guarda, completado recentemente, para ser mais exato, dia 22 de agosto de 2025. Estou gravando esse segundo vídeo agora, postarei hoje ainda para vocês. Quem não viu a primeira parte, por favor, vejam, porque é de muita importância mostrar a nossa cultura musical brasileira, tá? Então, começando aqui com esse LP, uma coletânea de artistas, cantores, intérpretes da CBS, os grandes sucessos da Jovem Guarda, volume 1, tá? Então, aqui tem Roberto Carlos, Lene Líria, Vanderleia, Renato Blue Caps, Gerry Adriane e outros. E vale frisar que eu tenho muitos discos fotografados, esse é um deles também, ó. Fotografado pelo Gerry Adriane, fotografei muitos pessoal da Jovem Guarda nos anos 80, para ser exato, em 1980 eu comecei a fotografar profissionalmente. Já havia fotografado um pouquinho antes, porém eu considero a partir de junho e julho de 1980 essa minha trajetória pelo mundo da música, qual eu gosto de ouvir vinil. Já tenho mais de 40 vídeos aqui no canal mostrando os meus vinis. E vale frisar que os Beatles teve muita importância. Uns falam movimento, programa, na realidade era um programa. Roberto Carlos, Erasmo Carlos e Vanderleia comandavam aquele programa às tardes de domingo, né? Porém, acaba se virando mesmo, vamos dizer, um movimento musical. Eu considero também um movimento. E outra polêmica que se geralmente cria é que quem não participou do programa deles, né, do trio maravilhoso, não é da Jovem Guarda. Eu discordo. Para mim, eu considero assim, época Jovem Guarda, que foi de 65 a 1968. Esse é o meu ponto de vista. Eu não gosto de polêmica, mas estou expressando aqui o meu modo de pensar, enfim, né? Cada um tem a sua maneira de expressar, de pensar, e é livre para falar, para debater. Porém, eu não gosto de ficar debatendo. É opinião própria e é assim mesmo, né? E é isso. Então, quem foi daquela época, mesmo não tendo participado do programa, eu considero. Tá? Teve gente que nunca nem passou perto, ficou na fila e nunca se apresentou no programa de Jovem Guarda, né? Mas sem problema, deixa para lá. É só um pequeno esclarecimento. E vale frisar que os Beatles teve muita importância, né? Esse álbum duplo que eu tenho aqui dos Beatles foi lançado em 1970, né? Porém com sucesso dos anos 60. Então, muitos gravaram Beatles, Ed Carlos, Renato Blue Caps e tantos outros, né? Eu vou citar porque realmente é muita coisa. Ângela Maria, sim, ela participou inclusive do programa, de um dos programas da Jovem Guarda que eu assisti, né? Assisti recentemente. Quando a Jovem Guarda completou 1 ano, a Ângela Maria estava lá cantando Cinderela, que foi seu grande sucesso em 1966. Bem época Jovem Guarda mesmo, que estava, né, 1 ano de programa, e aí, nessa época eu estava no Rio de Janeiro, né? Passei uma temporada no Rio, né? Então é isso aí, eu e minha mãe, vale frisar, tá? Então isso aí está autografado também pela Ângela Maria, uma das minhas cantoras prediletas. Gosto demais da Ângela Maria. Saudosa Ângela Maria, qual fiz diversos trabalhos, né, vídeos, fotos, né, essa maravilhosa cantora. A Elizabeth, está meio detonado no meu disco, da querida Elizabeth, que em 1965, então bem época de Jovem Guarda. Aí a Elizabeth gravou compactos por outra gravadora, esse disco é da Continental. Aí, em 69, ela fez sucesso com Sou Louca por Você, Eu Amo na Sua Correspondida, pela Caravelli, né? Muito bom aquele disco. Por sinal, eu tenho também. E vale frisar que eu recebi a carta da Elizabeth, eu tenho comigo até hoje, com fotos e a próprio punho, porque eu comprovei que eu conheci a Elizabeth na extinta TV Tupi, lá em São Paulo, e ela deu uma dedicatória e eu comparei a letra das cartas, era igualzinha. Então, e Elizabeth faz falta no cenário artístico. Quem souber da Elizabeth e das notícias aí, eu vou gostar.
Aqui um programa Música e Alegria Colinos. É um programa de rádio em disco. Isso mesmo, né? Lado A e lado B, programa completo. Quantas vezes eu ouvi o programa através da rádio, né? Joelma, querida Joelma, Jovem Guarda, também época Jovem Guarda, 65, 68. E vale frisar que esse disco aqui é de 1968. Setembro, Essa Tarde Vi Chover, diversos sucessos da querida Joelma, a qual também tem um carinho muito especial, muitos trabalhos realizados com a Joelma, em São Paulo, Cachoeira, Pimirim, e em São Bernardo, enfim, boas lembranças. Um beijo, Joelma, querida. Aqui, fascículo, né? Esse fascículo é muito importante, porque conta a história do artista, tem as letras, e vem um disco também, né? Esse era lançado pela Abril, é um fascículo cultural, de 1971. Tá? Então, Roberto Carlos e companhias, né? Roberto e Simonal, Trio Esperança, Erasmo Carlos e Gal Costa, interpretando canções do Roberto e do Erasmo Carlos. Tá? Então, esse fascículo muito importante. Teve um segmento também, ó, música popular brasileira, também com disco, tá? Um mini LP, né? Aí tem a letra das músicas, bem ilustrado esse fascículo aqui. E são diversos artistas, Gal Costa, Zé de Cardoso, Calbi Peixoto, Nelson Gonçalves, Gal Costa, tá? Interpretando as canções do Roberto. Maravilhoso. Outro exemplar, muito importante também, né? Aqui tem, mas é MPB mesmo, aqui como Cláudia, a querida Cláudia, né, que está sempre presente no Facebook. Ô Cláudia, meu abraço, hein? Também conheço a Cláudia, já fiz foto com ela, Cláudia de Oliveira. Então aqui ela canta um dos seus maiores sucessos, Jesus Cristo, está nesse disco aqui. Aí tem Maria Bethânia e Erasmo Carlos cantando Cavalgada, Roberto Carlos e Erasmo cantando Sentado à Beira do Caminho, Nara do Leão, Gal Costa, Claudete Soares, Peri Ribeiro, Elis Regina, o próprio Roberto cantando João e Maria, uma das suas primeiras gravações, e Caetano Veloso cantando Quero ir tudo pro inferno, e Gal Costa, Meu Nome é Gal. Então, muito legal também, esse, bem ilustrado, com letra de música, fotos, magnífico exemplar. Esse 14 mais, vale frisar que só tenho 3 exemplares dessa série, as 14 mais. Acho que vai ter o número 20, no volume 28, por sinal eu tenho. Mas na época da Jovem Guarda, pré e pós Jovem Guarda. 14 mais eram os discos mais vendidos, né, da época. Então aqui tem Roberto Carlos, Giana, Márcio Grey, Cher Adriane, que aqui foi pós Jovem Guarda, tá? Vale frisar isso. Entre outros artistas. Está autografado pelo Cher Adriane também. Aqui outro, Super Parada Tupi. Um lado é só cantoras, o lado A, e o lado B, cantores. Então vale frisar que não é da época Jovem Guarda, porém os artistas sim, tais como Vanusa, Rosemary, Martinha, aí vem Cláudio Barroso, Valdirene, também Jovem Guarda, Sônia Lemos é samba, aí Marcos Roberto, saudoso Marcos Roberto, Cléo Galante, também já partiu, né? Wilson Miranda também, Márcio e Ronald dos Vips, Luiz Fabiano, do lado B aqui, quase todo mundo já está em outro planeta, né? Como diz, né? Saudades e paz na eternidade para todos vocês, artistas queridos, né? Então é isso aí, Super Parada Tupi, foi lançado em 1974. Eu gostava muito de comprar essas coletâneas, ganhei muitos discos também, conforme eu já falei, né? E aqui a Evinha, né? A Evinha que participou do Trio Esperança, 3 irmãos maravilhosos, tem o grupo Golden Boys, irmãos também da Evinha, né? Essa coletânea tem Casaco Marrom, Como Vai Você, De Tanto Amor, Tema de Eva, Cantiga para Luciana, um maravilhoso disco, de 1975, segundo informações da internet, né? Porque
ele não consta a data que foi lançado. Infelizmente, muitos discos não tem data, né? E aí eu pesquisei, então, música de 75, mas o sucesso é bem anterior, né? Aí a querida Rosemary, pós Jovem Guarda, esse disco é de 1976, autografado também. E Rosemary, vale frisar, que é uma das minhas cantoras prediletas, né? Tenho muitas, mas ela foi a primeira mesmo que eu gostei, gosto até hoje. Tive o prazer de fotografar a Rosemary em um show lá em São Paulo, ali no Memorial da América Latina, um show de muita importância, né? Ela cantando músicas, sambas, foi um maravilhoso espetáculo, né? E no final, conversei com ela, fiz foto com ela, guardo boas recordações da querida Rosemary, que está aí na ativa, né? Parabéns, Rosemary, querida. Vanusa, outra também, da Jovem Guarda, seus grandes sucessos aqui, esse disco de 1977, lançado pela RCA. Um abraço para o Chico, né? Para o Chico Xavier. Mensagem, uma regravação, e tem diversas canções maravilhosas, né? Sem dúvida nenhuma. Vanusa também, fotografei diversas vezes. No caso aqui, as campeãs da volta do sucesso, Amor, Amor, Marcos Roberto, Bom Rapaz, né? Vanderlei Cardoso, A Praia, Agnaldo Raiol, Giane, Não Saberás, Última Canção, Paulo Sérgio, Newton César, Professor Apaixonado, saudoso Barros de Alencar também, e a Joelma cantando Aqueles Tempos. Pode frisar também que está autografado pela Joelma. Mas todos os discos da Joelma estão autografados. Sempre presente com a Joelma. Newton César também passou pela Jovem Guarda pré e pós, pré-Jovem Guarda e pós-Jovem Guarda. Está aí o Newton César, nativo, hein? Grande artista, grande cantor. Fotografei diversas vezes também, junto com suas fãs. Tinha um fã-clube muito potente lá em São Paulo. A Maura, a Hélia, a Helena de Oliveira, né? Duas irmãs gêmeas. Amizade que eu mantenho há mais de 40 anos. E o Newton César, elas eram fãs de Newton César, entre outros, a Lucinha e muita gente. Fiz muitas fotos delas com o Newton César. A Delma também, por sinal, o Newton César foi padrinho de casamento da Delma, grande fã do Newton. Aí, Eduardo Araújo, né? Esse disco country, né? Partiu também para a música rural, qual fez Marcelo Costa, o Mauro Sérgio, tantos outros, né? O Sérgio Reis, tudo entraram na música sertaneja e fizeram sucesso também, né? Claro. Estão aí, outros partiram, né? Então aí, está autografado também pelo Eduardo Araújo, O Bom, que foi seu maior sucesso na época da Jovem Guarda. Vanderlei Cardoso, nessa coletânea maravilhosa, Socorro, Nosso Amor Está Morrendo, Minhas Lágrimas, Preste Atenção, Quando o Amor se transforma em Poesia, Doce de Coco, Fale Baixinho. Vale frisar que o Vanderlei também fotografei algumas vezes no programa do Bolinha. Bolinha era saudoso. O Paulo Sérgio também, podia faltar, né? Pós-Jovem Guarda, maravilhoso cantor. Nossa, não conheci o Paulo Sérgio, né? Foi da minha época e tudo, mas não tive a oportunidade de ver a apresentação do Paulo Sérgio. Infelizmente, eu fui na missa de sétimo dia, ali na Igreja da Consolação, morava em São Paulo na época, nos anos 80. Né? Esse disco é de 1991. Grande sucesso, Não Creio em Mais Nada, Quero Ver Você Feliz, Capela. E vale frisar que depois que o Paulo Sérgio faleceu, lançado uma coletânea dele, tá? Cantando com outros artistas. Foi um disco de muita importância. Outros artistas também, com outros artistas fizeram também, no caso, o Evaldo Braga, Aldemar Dutra, mas não teve sucesso como teve o disco do Paulo Sérgio, com tantos outros artistas lá da Copacabana. E para finalizar, pessoal, aqui esse disco, que é um disco promocional,
um programa de rádio também, apresentado por Rossini Pinto, os cantores da CBS. Então vale frisar que já foi bem depois da Jovem Guarda, mas eu estou citando que o Rossini Pinto foi de muita importância na carreira de muitos artistas, né? E aqui nesse disco tem uma coleção assim bem completa, músicas, né? MPB, e pós-Jovem Guarda, enfim, tá? É apresentado por Rossini Pinto, conforme eu falei. E aqui teve um lançamento, não localizei, também com o José Roberto. José Roberto também foi da época Jovem Guarda. E para finalizar, o querido Erasmo Carlos, né? Esse álbum duplo, né? A capa dupla, vamos dizer, mas o disco só tem uma aqui. Foi lançado o volume 2, Erasmo Convida. Aqui ele canta com diversos artistas, tais como Roberto Carlos, claro, né? Gilberto Gil, Rita Lee, Vanderlé, Caetano Veloso, Jorge Benjor, né? Nara Leão e as Frenéticas. Então foi bem depois de Jovem Guarda, vale frisar, porque o Erasmo teve participação muito importante na Jovem Guarda. E é isso aí, finalizei a segunda parte do vídeo e não terá a terceira parte, porque eu já mostrei todos os discos, na primeira e na segunda parte, sem repetir, né? Cada edição foi diferente. Então é isso aí, muito obrigado pela atenção de vocês, convido a se inscrever no meu canal, quem não está inscrito, e quem está inscrito, os meus agradecimentos. Paz e bem, abraços e canções com saúde, e até logo. Valeu, pessoal querido.